Amém. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje relacionada com dois assuntos que eu tenho procurado falar bastante sobre isso. Um deles está relacionado com o entendimento da palavra. No ano passado eu compartilhei duas palavras aqui em sequência, sobre entendimento espiritual, sobre a mente de Cristo. Encorajei muitos de vocês a adquirirem nosso livro Conhecimento Revelado, falando sobre a importância da revelação da palavra. E temos procurado falar bastante também sobre fé, porque o justo viverá da sua fé. Então, toda a nossa relação com Deus, e não apenas a salvação, ela é baseada em fé. Eu creio que essas duas áreas, queridos, são chaves para uma vida vitoriosa. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma combinação dos dois assuntos. Como a revelação da palavra produz fé e aonde isso pode nos levar. Mas eu quero usar um título um pouquinho diferente para essa mensagem. Eu me inspirei naquela famosa peça de William Shakespeare, a tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca. E o título da minha mensagem hoje é Ver ou Não Ver? Eis a questão. Então, eu quero que você abra, por favor, sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Eu quero que você leia comigo os versículos 16 e 17. O texto bíblico diz assim: Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Deixa esse texto aberto, por favor. Meu Deus, nós oramos pedindo graça e favor, pedindo a ação do Teu Espírito Santo em nós, clamando por entendimento da Tua palavra, clamando que os nossos olhos possam se abrir, clamando que o Senhor de fato possa encontrar em nós um lugar de resposta. Nós oramos que o que nos toque não seja apenas a informação alcançando a nossa mente, mas que haja um despertamento do Senhor alcançando o nosso espírito, o nosso homem interior, o nosso íntimo. Pai, para que possamos de fato corresponder contigo e andarmos à luz da Tua palavra, nós clamamos em nome do Senhor Jesus. A ação do Teu Espírito, o Teu toque, a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse texto, quando o Senhor Jesus diz, Bem-aventurados, porém os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Quando a gente compara isso só com o versículo 17, que vem na sequência, que ele diz, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Talvez a primeira impressão é que Jesus está falando, vocês são privilegiados por serem a geração que com os olhos naturais estão vendo a minha manifestação. E isso não deixa de estar incluído no que Jesus está falando. Mas quando você observa o contexto da afirmação de Jesus, ao declarar, bem-aventurados são vocês porque veem o que estão vendo, Jesus não está apenas se referindo ao fato de verem Ele fisicamente, de verem a sua manifestação. Porque se você voltar para olhar o contexto, lá no versículo 10, a Bíblia diz, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então, a pergunta é, por que o Senhor está falando por parábola? Jesus estava dizendo, porque a vocês é dado conhecer os mistérios, mas a eles não. E disse, estou falando de uma forma que alguns vão compreender, mas outros não irão compreender. Compreender o que? Os mistérios. Versículo 12. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entende, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados.
a ênfase do que Jesus está falando sobre ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e ele acrescenta no versículo 15, entender com o coração. Tem a ver com a palavra poder operar na vida deles. Tem a ver com o fato da palavra de Deus poder produzir resultado na vida deles. Alguns erroneamente usam esse texto para dizer que o Senhor, então, predestinou aquela geração para a perdição quando os vedou do entendimento. Mas, na verdade, o Senhor está dizendo que o coração deles, na verdade, né, o coração estava endurecido. A Bíblia diz, ouviram com os ouvidos de mau grado, a atitude deles foi errada. O versículo ainda diz assim, fecharam os olhos para não suceder que vejam. O que nós precisamos entender quando Deus diz que endureceu o coração desse povo, isso é a consequência de uma afirmação que Jesus já fez no versículo 12. A Bíblia diz, ao que tem se lhe dará e terá em abundância, terá mais. Ao que não tem, até aquilo que tem será tirado. O que significa essa frase? Se Jesus está falando de entendimento espiritual, de conhecer os mistérios do reino de Deus, de entender a palavra, ela não pode significar nenhuma outra coisa a não ser o contexto. Ele diz, ao que tem entendimento espiritual, capacidade de compreensão da palavra, vai lhe ser dado muito mais, ele vai ter mais revelação. Mas ao que não tem, porque já fechou o seu coração, os seus ouvidos e os seus olhos, até o pouco que tem vai ser tirado. Então não é Deus de forma arbitrária escolhendo, eu quero que esse veja, eu quero que esse não veja. É a atitude de cada um levando eles a uma interferência de ver mais do que já se está vendo ou de se ter menos entendimento do que já se tinha. Isso traz temor ao meu coração quando eu penso que Deus não está falando, querido, apenas do ímpio. Deus está falando do povo da sua aliança, que tinha uma história de relacionamento com Ele, mas se perdeu por falta de um lugar de entendimento e compreensão espiritual da palavra. Obviamente, Jesus, depois de dizer que eles são bem-aventurados por ver e ouvir, ele acrescenta que muitos profetas e justos queriam ter essa oportunidade. Então, em outras palavras, ele está dizendo, valoriza a oportunidade que vocês têm. Mas ele está falando, querido, sobre ver no sentido de enxergar as verdades espirituais. E é a respeito disso que eu quero falar, né? Ao pregar essa mensagem hoje, ver ou não ver, eis a questão. Tem a ver com você enxergar e compreender a realidade espiritual, as verdades espirituais que nos são apresentadas pela palavra de Deus. A questão que eu acredito que nós precisamos reconhecer aqui é que eu e você fomos chamados, querido, para olhar mais do que as circunstâncias. Nós fomos chamados por Deus para ter a capacidade de enxergar as verdades espirituais. Você pode dizer amém? Agora, muitos de nós, querido, nem entendemos a importância disso, nem procuramos crescer nesse assunto. E não é de se admirar que a gente depois encontre gente que passa uma vida inteira, mesmo vivendo a vida cristã, preso num lugar de mediocridade. Ainda que o que Jesus prometeu foi uma vida abundante. Foi algo intenso. E quando a Bíblia fala da vida abundante, não é só a intensidade da vida, mas é a qualidade da vida que Ele quer manifestar na minha e na sua vida. E nós precisamos entrar nesse lugar que, particularmente, eu creio, está muito relacionado com a nossa capacidade de enxergar ou não enxergar as verdades espirituais. Quando nós compreendemos, quando nós entendemos a realidade espiritual, o impacto que isso pode ter sobre a gente é extraordinário. Quando eu escrevi, foi o primeiro livro que eu publiquei, O Conhecimento Revelado, uma das pessoas para quem eu fiz a dedicatória do livro é o pastor Francisco, nosso querido Frank, ou Pai Chico. Ele não gosta, que ele diz que sou meio pai de santo, né? Mas Francisco me impressionou quando eu conheci, e eu lembro quando eu publiquei o livro, alguém falou assim para mim, mas Luciano, o que é que você enxergou no Francisco para destacá-lo mais do que os outros mestres? Eu falei, você já está enganado quando você comparou com os mestres. Eu falei, eu não estou falando da exposição da palavra, embora é uma das pessoas que eu, né, sempre mais gostei de ouvir. O que me impacta é a compreensão das verdades e o impacto que eu vi na vida dele. E muita gente, às vezes, acha que revelação, que é ideal, que o pregador precisa, para, de repente, né, com isso, alcançar um lugar maior de reconhecimento. E uma necessidade de revelação não é porque necessariamente a gente vai pregar. E a gente não poderia observar dessa forma. Acabaram fazendo a aglomeração porque ele também é um pregador. Mas o que me chamava a atenção era ver na vida do Francisco o impacto da revelação na forma dele viver e naquilo que ele experimentava em Deus.
Eu acredito que nós precisamos entrar nesse lugar, querido, de ser profundamente afetado, impactado pela revelação da palavra de Deus. Agora, eu quero falar sobre 3 diferentes tipos de comportamento em relação a essa questão de ver ou não ver. Eu não quero que você entenda isso como 3 tipos de pessoa, porque muitas vezes nós podemos transitar entre os diferentes comportamentos, mesmo sendo a mesma pessoa. Porque quando alguém se olha como se aquilo falasse da pessoa, ela praticamente assume uma atitude errada. Então, eu estou fadado a um lugar de não ver mudança nenhuma. Eu, durante muitas vezes, vi pessoas pregando sobre, né, a parábola do semeador, quando Jesus fala de 4 tipos de solo. E muitas vezes eles davam a entender que as pessoas são o tipo de solo. E, na verdade, não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre o comportamento da pessoa ao ouvir a palavra. Ele diz, tem o que ouve e não entende. Tem o que ouve, entende, se alegra, mas não desenvolve profundidade. Tem o outro que ouve, até começou a desenvolver profundidade, mas deixou que algumas coisas o sufocassem. E ele termina dizendo, tem aquele que ouve e entende. Jesus não está dizendo que eu ou você já nascemos como um determinado tipo de solo. Se isso fosse verdade, a gente não poderia nem ser culpado pela falta de resposta. Porque, afinal de contas, a gente já nasceu assim. Se isso fosse verdade, o que não é. Isso tem a ver, querido, com a atitude que nós temos diante da palavra. Da mesma maneira, eu quero falar sobre 3 tipos de comportamento, não é de pessoa. Porque se você se localizar dizendo, eu estou me comportando nesse lugar errado, o que eu quero é justamente encorajar, dizendo, você não está preso nesse lugar. Você pode decidir ao mudar o seu comportamento, sair dele e entrar num outro lugar, onde você vai ter outros resultados na sua vida. Amém? E esses 3 comportamentos, dentro dessa visão de ver ou não ver, eu quero falar de gente que não vê nada. Esse é o estado de cegueira espiritual. Eu quero falar de gente que só vê a circunstância, ou poderíamos ainda falar em termos de um conflito, de adversidade, né, de conflitos da vida, ele só vê o problema. E tem gente, querido, que, na verdade, vê a realidade espiritual. Aquele que só enxerga a circunstância, ele está preso num lugar de incredulidade, não é de cegueira. Diferente do que parece não está enxergando nada, porque tem gente, irmão, que parece que nem a solução, nem o problema, parece que não vê nada. Né? Tem aqueles que eles estão enxergando somente a circunstância. O problema deles já não é mais cegueira, mas é incredulidade. A incapacidade de atrair a verdade espiritual da palavra que vai mudar a sua circunstância. Porque a fé, querido, nada mais, nada menos é do que uma espécie de portal entre 2 mundos. O mundo natural e o mundo espiritual. A fé é o meio através do qual nós podemos passar pelo portal do mundo natural para o espiritual, agarrar algumas verdades e trazê-las para o lado de cá, para que elas se materializem e mudem a nossa condição. Então, eu vou terminar depois falando de gente que vê a realidade espiritual, e esse é um comportamento de fé. Falando de gente que não vê nada, em primeiro lugar, eu quero que você abra comigo em Gênesis, no capítulo 21, no versículo 15. Gênesis, capítulo 21, verso 15. O texto bíblico fala de Agar. Abraão rejeita Agar, que era escrava, com seu filho Ismael. A Bíblia diz que isso lhe pareceu muito penoso, mas Deus exige uma medida drástica para consertar um erro que haviam cometido. Então, no versículo 14, diz que Abraão se levantou de madrugada, tomou um pão, um odre de água, colocou nas costas de Agar, deu-lhe o menino, que é Ismael, a Bíblia diz, e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Qual a atitude de Agar? Irmão, ela é liberada para um deserto com um odre, um cantil de água, um pedaço de pão.
A Bíblia diz que ela anda enquanto dura a água. Quando acabou a água, a conclusão dela, agora lascou tudo. No entanto, apesar de saber a gravidade da situação, ela tem uma atitude de quem não enxerga nem possibilidade de solução, mas ela também não quer nem encarar o problema. Eu acho engraçado a atitude de gente que acha que se não olhar para o problema é como se ele não existisse. Ele acha que pode deitar no chão e fingir de morto, né? Vamos fingir que não está acontecendo. Então, a Bíblia diz que ela não queria ver o menino morrer, então colocou ele num arbusto. É isso que o versículo 15 diz. Colocou ela, o menino, debaixo de uns arbustos para esconder da vista. A Bíblia diz que ela vai à distância de um tiro de arco, uma flechada, até onde a flecha alcançava, e ela senta e diz, eu não quero ver o problema. Ela não está enxergando nem a solução, a intervenção, uma manifestação de Deus, e ela também não quer colocar os olhos no seu problema, diz, é melhor que não veja nada. E ela se senta e chora. Versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Irmão, quem clamou e orou não foi a mãe, foi o menino. O texto diz, Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Eu acho que por tabela, ele está dizendo, quem poderia ter clamado foi você. Quem poderia ter sido ouvido foi você. Mas você não conseguiu enxergar absolutamente nada. Mas eu quero te informar que Deus ouviu a voz do menino. Vai haver intervenção. Agora, olha que interessante. O texto diz assim, 18, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. 19, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, ou seja, não resolveu só esse problema, mas a partir desse dia houve intervenção. O que me chama a atenção nesse milagre é que a Bíblia não diz que Deus abriu um poço para quem precisava de água. Diz que Deus abriu os olhos dela para que ela enxergasse o poço que estava ali o tempo todo. Nós precisamos entender, querido, que muitas vezes a falta de experimentarmos uma intervenção de Deus não é porque uma solução não foi providenciada, é porque nós estamos incapacitados de enxergar aquilo que já foi provido por Deus. Esse lugar de cegueira, querido, de falta de revelação, de falta de compreensão espiritual, ele muitas vezes nos mantém distantes daquilo que Deus já queria ter feito. E o pior é que muitas vezes nós passamos uma vida sentados, chorando, lamentando e até culpando Deus, como se Ele não quisesse intervir, quando na verdade a gente não enxerga aquilo que Ele já providenciou, que se manifestasse para nós. Falta de revelação, essa cegueira em relação às verdades, às realidades da palavra, ela de fato vai nos roubar. Deus diz, eu estou com o menino. Eu vou fazer dele uma grande nação, porque Deus já tinha declarado uma palavra, uma promessa sobre Abraão, que a descendência dele seria abençoada. Certo ou errado, quando Ismael foi gerado, ele entra debaixo da promessa de Deus. Deus está dizendo, eu tenho um compromisso com a minha palavra, não é só dó e piedade de vocês, não é só compaixão de vocês, embora isso também está dentro. E o que eu e você precisamos entender, querido, que todo milagre, embora seja uma demonstração do amor de Deus, do cuidado de Deus para conosco, e nós precisamos acreditar nisso. Paulo fala de um dos seus cooperadores que esteve à morte, mas que Deus o curou, e ele diz assim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ele diz, Deus estava preocupado comigo. Mas quando Deus age, querido, Ele não age só por causa dessa preocupação que Ele tem conosco, mas porque Ele tem um compromisso com a sua palavra. Você pode dizer amém? O Senhor diz, eu velo, eu vigio sobre a minha palavra para que ela se cumpra. O Senhor tem dito, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Eu gosto sempre de afirmar isso, que fé se apoia no caráter de Deus, de um Deus que vai honrar aquilo que Ele disse que nós deveríamos fazer. E a razão pela qual a Bíblia diz, seja o seu sim, sim, o seu não, não. A razão pela qual a Bíblia fala daquele que jura e com dano não muda, é porque justamente a nossa incapacidade de levar a sério a nossa palavra nos faz interpretar Deus como se Ele fosse um de nós, como se Ele não levasse a sério a sua palavra. Uma das razões pelas quais Deus exige de mim e de você, querido, um alto padrão de caráter, falando a verdade, andando naquilo que a gente diz, é porque quando a gente relativiza isso, automaticamente nós estamos relativizando a capacidade de compreender o compromisso de Deus. E isso nos deixa num lugar de cegueira. Irmão, Deus
tem provido muita manifestação para a minha e para a sua vida. Em Efésios 1:3, outro dia um irmão falou para mim, pastor, ora aí para Deus me abençoar. Falei, irmão, eu sei o que você está querendo pedir. Mas Efésios 1:3 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu falei, o que a gente está precisando não é nem ser abençoado, é descobrir com o que nós já fomos abençoados e como entrar nesse lugar para tirar o que é nosso e sacar isso dessa nossa conta espiritual. Agora, cegueira que ele nos mantém no lugar de privação, não é porque Deus não quis intervir. É impressionante para mim o fato de que o poço estava ali o tempo todo, mas ela não conseguia enxergar. Porque quando eu e você, querido, decidimos fechar os olhos, não importa se é para circunstância, nós fechamos os olhos para todo o restante. Agora, como eu disse, isso não é um tipo de pessoa, é um comportamento. É um comportamento que eu e você, se não vigiarmos, podemos ter. É um comportamento que eu e você, se não entendermos... Irmão, essa questão de cegueira, ela é muito tratada na Bíblia. Em Mateus 23, 26, Jesus chama os fariseus à sua volta de cegos. Fariseu cego, ele fala. Ele não estava dizendo que no natural eles não enxergavam. Ele está dizendo que no espiritual não enxergavam. No entanto, eram profundos conhecedores da palavra, da letra da lei. No entanto, eles não tinham a revelação, o entendimento espiritual. Em Apocalipse 3, 17, o Senhor chama o anjo da igreja de Laodiceia, e na verdade, por tabela, a igreja toda de cegos. Ele diz, você não passa de um miserável, pobre, cego e nu. Ele diz, aconselho que você compre de mim colírio para ungir os seus olhos. O Senhor disse, você está numa condição de cegueira, mas eu posso reverter isso. Eu posso abrir os seus olhos. Muitas vezes, querido, o empecilho para a ação de Deus não é a falta de provisão, é a nossa incapacidade de enxergar o que está à nossa disposição. Vai rapidinho comigo para o Evangelho de Marcos, no capítulo 8. E eu quero te mostrar que essa atitude de cegueira, ela nunca vai agradar ao Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Você pode ler comigo a partir do versículo 15. Jesus está no barco com os seus discípulos, e o texto diz, preveniu Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O texto anterior diz que eles esqueceram de levar pão para a viagem e só tinha um pão que já estava no barco. Quando Jesus usa a expressão guardai-vos do fermento, outro dos evangelhos diz que ele estava falando da doutrina dos fariseus. Mas a interpretação dos discípulos é que ele tivesse dado uma bronca, porque eles não levaram o pão suficiente. Então olha aí o 16, eles discorriam entre si, é que não temos pão. 17, Jesus percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre não terdes pão? Agora, olha as perguntas que Jesus vai fazendo e me diz se você acha que ele está feliz. Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido, tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam 7. É o que lhes disse Jesus. Não compreendeis ainda? Jesus está dizendo, vocês lembram da primeira multiplicação de pães? Aham. Vocês lembram da segunda? Aham. Eu vou dizer o que eu acho que Jesus está dizendo. Se com 5 pães eu alimentei 5.000, fora mulheres e crianças. Se com 7 pães eu alimentei uma outra multidão de 4.000, fora mulheres e crianças. Vocês acham que um pão não dá para nós 13, cambada? É basicamente isso que ele está dizendo. Agora ele diz, vocês têm olhos e não enxergam, porque o problema começou antes. Em Marcos 8, no versículo 3, Jesus insinua, sinaliza o que ele está querendo fazer. O Evangelho de João, quando conta lá no capítulo 6, a primeira multiplicação, diz que ele já estava experimentando ali Filipe e André, porque ele sabia o que ia fazer. Quando faz perguntas sobre como tocá-los. Agora, nessa segunda vez, ele já fez isso antes. Ele diz, olha, o povo já está há 3 dias sem comer. Eu não quero despedi-los em jejum, porque muitos vão desfalecer pelo caminho que é longo. Os discípulos olham para ele e fazem uma pergunta que eu considerei das mais estúpidas da Bíblia. Ele diz, de onde poderia alguém fartá-los de pão nesse deserto? Irmãos, eles estão na frente de Jesus.
Se Jesus nunca tivesse feito esse milagre da multiplicação, a gente ia dar um desconto, porque até nós, se nunca tivesse tido informação, talvez não fôssemos cogitar essa possibilidade. Mas eles já viram acontecer, é o segundo milagre que Jesus vai fazer. Aí Jesus ensinou o que quer fazer, eles olham Jesus na cara, no olho, e conseguem perguntar, de onde poderia alguém fartá-los de pão nesse deserto? Irmão, a provisão de Deus encarnada na frente deles, e com o perdão da palavra, os cabeçudos não conseguem enxergar ou entender. O que é isso, querido? Um estado de cegueira. Muitas vezes o que está faltando para mim e para você, querido, não é disposição de Deus intervir. Nós precisamos entender, querido, que para cada necessidade da nossa vida já há uma provisão determinada. Agora, muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que é que está diante de nós. E só existe algo, querido, que pode nos tirar desse lugar de cegueira. É a revelação da palavra. Por isso o apóstolo Paulo orava, intercedia pelos Efésios, dizendo que lhe seja dado o espírito de revelação, para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, sejam abertos, para que vocês enxerguem. E se eu e você não aprendemos a relacionar com a palavra, nós nunca vamos entrar nesse lugar de visão ou de percepção espiritual. Agora, como eu disse, isso é um comportamento. Quase 3 anos atrás, isso foi em 2012, já contei isso aqui antes. Eu e a Kelly estávamos com a viagem marcada para ir lá para a Índia, visitar o Naya, conhecer o trabalho dele. Eu já tinha adiado isso pela correria de agenda, já umas 2 situações anteriores. E eu lembro quando faltava um mês, ele me ligou e disse, e aí, tudo certo para a viagem? Eu falei, olha, não está bem certo, não. Ele falou, cara, você já me deu o bolo outras 2 vezes. E ele falou, eu só abro mão de você vir para cá se você me falar que tem uma palavra de Deus para não ir. Aí você tem que obedecer ao chefe. Mas ele falou, a menos que seja isso, eu não abro mão. Ele falou, por que você não está empolgado? Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro para viagem. Ele falou, isso nunca foi problema para você, nem para Deus. Eu falei, cara, eu não sei dizer, eu não estou empolgado, porque eu tinha feito o orçamento das passagens. E na época isso deu R$ 8.496, me lembro exatamente, né? O dólar não estava tão alto, mas era alta temporada, agosto são férias de verão, né? na Europa e ainda o final das férias de verão dos Estados Unidos, então no mundo inteiro é alta temporada. E eu falei, cara, está complicado. Ele falou, vai orar. Eu falei, você acha que eu não estou orando? Eu falei, estou desde janeiro orando. Ele falou, duvido que você está orando sério. Ele falou, duvido que você está orando sério e está num lugar desse de desânimo sem nenhuma perspectiva. No mínimo, ou você já teria uma definição de Deus sobre vir ou uma sobre não vir. Ele falou, tira um tempinho, vai orar. E desligou. Aí eu fui orar, falei, Deus, fala logo para eu não ir, para nós resolver esse negócio com ele. Porque, irmão, eu não consigo te explicar o como aquilo parecia difícil e complicado naquela hora. Porque não importa nem se eu e você já tivemos experiência. Os discípulos já tinham visto a multiplicação. Mas cegueira, querido, não tem nada a ver com a memória. Ela te rouba até da lembrança daquilo que Deus já fez. E naquela hora parecia a coisa mais impossível do mundo. E eu lembro que eu fui orar e falei, Deus, me dá logo essa palavra, então, me liberando, porque eu não conseguia ver a possibilidade. Hoje eu olho para trás e consigo enxergar a cegueira na qual eu estava. Enquanto eu estava orando pela primeira vez, Deus rompeu o silêncio. E o Espírito Santo falou comigo claro e nítido. Ele disse, eu abri essa porta. Eu sinalizei para que você vá. E você não precisa de desculpa nenhuma para fugir disso. E aquilo me foi um choque, até mexeu com meus brilhos. Falei, então me dá a grana que eu vou. Falei, mas manda o dinheiro primeiro, que depois eu vou. A segunda coisa que ele me disse, essa medida sábia de planejamento, de ter primeiro e gastar depois. Ele disse, você faz com as suas viagens de família. Quando eu te comissiono algo, você nem questiona, nem determina o tempo. Irmão, pensa num safanão. Pensa num tapa na cara, bem dado. Mas a palavra de Deus diz que a fé vem pelo quê, querido? Por ouvir a palavra de Deus. Há momentos onde nós já podemos andar em promessas que foram dadas a todos nós. E há situações específicas, muitas vezes como uma viagem dessa, que não tem um texto da Bíblia que diz ou não, mas que a palavra que Deus libera e vem, né, pelo fluir profético no nosso coração, ela pode desatar isso. E uma hora que aquela palavra entrou, eu não sei explicar para você, mas eu surtei. A fé, de repente, ela explodiu dentro de mim, porque eu falei, cara, eu estou tentando tratar disso só como se fosse uma questão natural.
E naquela hora a fé brotou de um jeito que, se Deus está falando, Ele está comprometido com o que Ele diz. E não é só o quanto Ele me ama, o quanto Ele está interessado lá naquele pessoal que eu vou visitar, é a palavra dEle. Aquilo mexeu comigo de um jeito que eu levantei e falei para Deus, pois eu vou emitir essas passagens agora. E falei para Ele, eu não vou te facilitar. Falei, eu podia chegar domingo na igreja, pedir ajuda para meus irmãos, eu tenho certeza que me ajudariam nesse processo. Eu falei, mas não vou falar para ninguém. E o que eu puder eu te dificulto. Eu falei, agora é só com você. Outro dia alguém falou, pastor, não tem medo de falar com Deus desse jeito? Eu falei, a fé é meio ousada, a gente fica meio abusado. Eu ainda me lembro, sexta-feira, dia 13 de julho, tem crente que ainda acha que sexta 13 é dia de azar, irmão. Para mim foi um dos bons. Dia 13 de julho de 2012. Eu lembro que eu falei aquilo no meu coração, liguei para a agência que já tinha feito a reserva, falei, emite a passagem. Eu falei para Deus, agora é com você, te vira. Na sexta-feira seguinte, dia 20 de julho, eu estava pregando em Florianópolis. No final do culto, o irmão me procura e diz, pastor, eu vim da cidade tal, do mesmo estado. Ele está aqui hoje, mas pediu para eu não identificá-lo. Eu, de vez em quando, gosto de mostrar a cara de quem está nesses milagres para a turma dizer, é real. Ele falou, eu vim aqui hoje não foi só para te ouvir. Deus colocou no meu coração te ajudar com a viagem que você vai fazer. Dentro de mim, falei, epa, mais uns 10 desses, talvez a gente resolva. Ele falou, só que eu não estou com o dinheiro que eu vou te ajudar aqui, então eu queria só que o senhor me desse o número de conta, e, se for possível, de poder depositar. Eu falei, claro, irmão, o nome de Jesus está aqui, ó, o número de conta. Mas eu confesso, querido, que eu não consegui olhar para aquilo como se já fosse a resposta. Mas eu falei, pelo menos está começando. Isso foi na sexta-noite. Na segunda de manhã, sento para o meu momento antes do almoço, aquele estava terminando de preparar o almoço, e eu revisando, né, o extrato, a movimentação semanal. Na hora que eu entro na conta, levei um susto. Tinha um depósito de R$ 8.490. Aí eu fui, chequei o código da agência de onde fez o depósito, vi que era a cidade de onde ele tinha identificado. Eu comecei a rir. Aquele falou, o que você está rindo? Falei, amor, daquele dinheiro que a gente precisa para a viagem, só está faltando R$6. Eu estava falando isso, o Israel, voltando da escola, entrando, falou, não está mais. Veio e trouxe. Ele falou, 6 ofertou eu. Eu lembro que ainda falei para ele, falei, filho, dá só 5, deixa para pagar R$1, para dizer que eu ajudei essa viagem de alguma forma. A gente está nessa brincadeira, o telefone toca. Quando eu atendo, o abençoado do irmão ligando, passou aqui, é fulano, o senhor já olhou a conta? Falei, já. Ele disse, então já entrou o depósito? Falei, já. Ele falou, desculpa a curiosidade. Ele falou, estou te ligando só para fazer uma pergunta. Acertei o valor? Eu falei, olha, você errou por 6. Era 8.496, você mandou 8.490. Ele falou, puxa vida, é que Deus me disse não chegava em 8.500. Então arredondei para 8.490. Eu ainda brinquei com ele, falei, na próxima arredonda para 8.499. Ele falou assim, na verdade já está arredondado. Ele diz, é só o senhor checar a venda dos materiais. Tem um troco que eu deixei lá, que era a minha margem de garantia nesses 10. Irmão, não foi só o dinheiro. Eu não sei quantos de vocês já decidiram do nada dar tanto dinheiro para alguém desse jeito. Mas foi alguém dizer que tem a direção para fazer no momento exato de uma situação acontecendo e que ainda disse, eu tenho a direção até sobre o valor. Irmãos, há momentos onde nós estamos presos num lugar de cegueira e se a gente não sair disso, nós vamos abortar aquilo que Deus quer fazer. E é só a revelação da palavra que pode abrir os nossos olhos e nos levar para um lugar de fé. Quando nós entramos num lugar de fé e os nossos olhos se abrem, a gente vai descobrir que, na verdade, o que a gente precisa, que já foi providenciado. Mas pela fé nós podemos materializar e trazer isso na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. O segundo comportamento de incredulidade é de gente que só vê o problema. Essa, na verdade, querido, é uma maneira natural de se conduzir. Mas eu e você não somos apenas seres naturais. Nós não convivemos apenas com o mundo natural. A Bíblia diz, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. A forma de relacionar com Deus e as coisas de Deus é no mundo espiritual. Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 6, diz, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Porque a maneira de se unir com Deus, de ter comunhão, de relacionar, é por meio do Espírito. Então eu quero que você vá comigo para o segundo livro de Reis, no capítulo 6. Segundo livro de Reis, no capítulo 6. Enquanto você localiza o texto, eu vou dar o pano de fundo. Eliseu vinha revelando os projetos do rei da Síria e as ciladas que ele vinha armando contra o rei de Israel. Por várias vezes,
ele advertiu o rei, não passe em tal e tal lugar, porque é uma cilada contra você. De repente o rei da Síria reúne lá os seus chefes, seus líderes, e diz, quem de nós é pelo rei de Israel? Quem está dando com a língua nos dentes? Quem é o delator? Um deles diz, rei, não pensa que tem um traidor aqui não. Ele diz, tem um profeta Israel que sabe as palavras que você fala no seu quarto de dormir. Ele é o cara que está estragando tudo. A conclusão do rei, o problema é um homem, onde ele está? Levantaram informação, descobriram, está numa cidadezinha chamada Dotã. Ele mandou um exército inteiro para pegar Eliseu, já que o problema era Eliseu. E o texto diz assim, que eles chegaram de noite, o versículo 14, diz, então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. Então, chegaram no momento que não tinha visibilidade, que o povo está dormindo, ninguém sabe o que aconteceu. 15, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, vai na padaria comprar pãozinho, o texto diz assim, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então, o seu moço lhe disse, o moço de Eliseu, ai meu senhor, o que faremos? Eu gosto de brincar que isso aqui parece muito crente que procura a gente. Quando vem pedir oração, eu não sei o que eu vou fazer. Porque ele vem apavorado, porque ele está olhando o quê? As circunstâncias. Agora, olha o que Eliseu diz. Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Essa é a hora que o menino fica confuso, irmão. Porque ele começa a fazer a conta, ele olha para Eliseu, 1, 2, 2, 1. Ele olha para o lado de fora, aquele exército todo, e diz, como é que nós podemos ser em número maior? Quando Eliseu vê a confusão do menino, versículo 17, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, era o exército de Deus. Irmão, se sou eu, depois de uma revelação dessa, eu dei de língua para esse exército, vem agora. Pega eu. Mas o exército de Deus não apareceu quando Eliseu orou. Deus só pediu, Senhor, abre os olhos do menino, porque ele está confinado a relacionar só com a verdade natural. E eu e você, querido, embora sejamos seres naturais e não podemos tentar viver nesse mundo como se não fôssemos, nós também somos seres espirituais. E nós não convivemos só com a realidade do mundo natural, nós também convivemos com a realidade do mundo espiritual. E nem sempre, querido, a realidade do mundo espiritual e do natural estão em harmonia. E o que é a fé, querido? É a capacidade de atravessar esse portal, buscar a realidade do reino espiritual e trazê-la, fazendo com que ela se estabeleça. Mas a maneira como nós olhamos as circunstâncias vai determinar onde nós estamos. Se nós vamos colocar os olhos nas circunstâncias ou se nós vamos olhar para o que Deus tem dito. Porque se Deus tem falado, querido, Ele tem uma outra realidade que pode prevalecer sobre a realidade natural. Quem está entendendo, diga amém. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, e ele diz em 2 Coríntios 4,13 que nós temos o mesmo espírito de fé. Logo depois de falar do mesmo espírito de fé, ele chega no versículo 16 e diz, por isso não desanimamos. E diz, porque ainda que o homem exterior se corrompa, ele diz, o interior se renova de dia em dia. Então ele está dizendo, nós lidamos não é só com o homem exterior, com as verdades do reino natural. Nós temos que lidar também com o homem interior. O exterior pode estar piorando, envelhecendo, se acabando, enfrentando problemas. Ele diz, no interior existe um lugar de renovação. O desânimo que ele está instalado onde? Na nossa observação, na nossa interpretação das circunstâncias. Mas a razão dele dizer, nós não vamos desanimar, não é porque não tinha problema. Ele diz, pode estar acontecendo o que for do lado de fora, nós temos uma outra condição e uma outra realidade do lado de dentro. Aí Paulo diz, por isso, atentando é prestando atenção, é colocando o foco, atentando nós, não nas coisas que se veem com os olhos naturais, mas sim nas que não se veem. E diz, porque as coisas que se veem são passageiras. E as circunstâncias mudam. Você pode estar enfrentando uma situação problemática hoje e amanhã não está mais. Você pode estar enfrentando privação financeira e necessidade de hoje e amanhã você virou a mesa e deu a volta por cima. Você pode estar enfrentando a enfermidade hoje e amanhã está curado. A coisa pode estar bagunçada na sua família hoje, mas amanhã pode estar arrumado. Como também o inverso é verdade, quer você goste disso, quer não. Pode estar bem hoje e o negócio azedar amanhã. Mas a verdade é que as coisas que se veem, elas são temporais. Elas estão sujeitas ao tempo, elas mudam. Mas Paulo diz assim, mas as coisas que não se veem com o olho natural,
elas são eternas. As verdades de Deus são absolutas, essas não mudam. Então, se nós temos uma verdade espiritual que é imutável, e nós temos uma verdade natural que é mutável, passageira, qual é o caminho, querido? É trazer a imutável para prevalecer sobre aquela que se muda. E nós precisamos entender, querido, que a incredulidade é uma incapacidade de ver a resposta. Ela já não é só o estado de cegueira. H, ela senta e diz, eu não quero ver o problema, embora eu também não veja a solução, não quero ver nada. E há momentos que a gente está assim, como eu, em relação àquela viagem. Agora, há momentos, querido, que a gente está focado só no problema. E como tem gente focada só no problema, na circunstância. Normalmente, quando a circunstância não é problemática, isso não nos afeta tanto. Eu me lembro, alguns anos atrás, de um irmão, eu passei para visitá-lo no caminho de casa, voltando da igreja na hora do almoço, parei só para dar um oi. Entrei no escritório dele e falei, cara, não vou nem sentar, só vim saber como é que você está. Como é que está a fé? Quando eu perguntei isso para ele, ele olhou para mim e falou, que fé? Eu já gelei, falei, ei, que conversa é essa, que fé? Já apostatou? Aí ele tentou dar uma desculpa, falou, não, é que tem a fé para a salvação, tem a fé para a circunstância. Eu falei, agora eu quero saber das duas. Ele falou, pastor, falando sério, a fé para a salvação, o negócio está meio feio também. Eu falei, estou tentando crer na doutrina da repescagem. Se eu perder a vinda de Jesus, eu subi em segunda chamada, porque o negócio está feio. Eu falei, e a fé para as circunstâncias? Ele falou, está pior ainda. Ele falou, até quando eu vejo uma luz no fim do túnel, eu acho que é um trem que entrou para me pegar. Irmão, eu quase saí daquela visita precisando de oração. E tem uns crentes que são tão desanimados que às vezes conseguem desanimar quem está em volta. Fala sério, até quando eu vejo a luz no fim do túnel, esse foi o discurso dele. Eu acho que é um trem que entrou para me pegar. Tipo, não pode ser nada de bom. Mesmo que sinalizar algo bom, não posso nem ter esperança, que com certeza é um trote que a vida está me aprontando. Tem pessoas, querido, que estão num lugar onde elas não conseguem enxergar absolutamente nada da intervenção de Deus. Eles não conseguem crer por uma provisão, eles não conseguem crer por cura, eles não conseguem crer para a restauração da família, eles não conseguem crer para nenhum nível da ação ou intervenção de Deus, porque eles vivem de acordo com o natural o tempo todo. E nós precisamos entender, querido, que há um Deus que tem feito promessas, que quer que eu e você possamos entrar nesse lugar de promessas. O texto que me veio muito forte nesses dias, quando Deus estava falando desse assunto comigo, foi Isaías 42, 2, quando ele diz, vês muitas coisas, mas não as observas. A verdade, às vezes a gente até vê, mas não enxerga. Porque a gente sabe das promessas, mas a gente não consegue enxergar no sentido de revelação aquilo que a gente já viu que está lá. E essa falta de revelação, querido, nos mantém no lugar onde a gente não pode experimentar a ação de Deus. A Bíblia diz, lá no livro de Números, que Moisés enviou 12 espias para a terra de Canaã, para durante 40 dias espiar a totalidade da terra e depois voltarem e darem um relato. Eram 12 príncipes, um de cada uma das 12 tribos de Israel. Ele falou, nós não vamos mandar gente qualquer, nós vamos mandar os príncipes, os que representam o povo. E cada tribo, irmão, teve que escolher um. Acredito que decidiram enviar os seus melhores. Quando os 12 espias voltam, nós temos uma situação trágica que é descrita em Números 13 e 14. Porque eles voltam e dizem, a terra é boa. No entanto, eles metem ali um mais. Mas, tipo, a terra é tudo que Deus falou e prometeu. O problema é que a promessa não parece estar tão acessível. Como dizer, a terra é boa, mas tem gigante. E os gigantes habitam em cidade fortificada. Não bastasse ser gigante com cidade fortificada, a cidade está em cima dos montes, onde é mais difícil ainda invadir. E a Bíblia diz que eles infamaram a terra. Desanimaram o coração de uma geração inteira. 2 deles, Josué e Calebe, que Deus elogiou depois, foram os únicos que tiveram uma atitude diferente. Você lê no início de Números 14, quando os 2 se levantam para falar, eles dizem, a terra de fato é boa, é tudo que Deus prometeu, tem gigante, e daí? Nós vamos atropelar os caras, nós vamos devorá-los como pão, é a expressão que eles usam, porque eles não estão olhando só o natural. A afirmação dos 2 é, ausentou-se deles a sua segurança, porque o Senhor está conosco. Ele está dizendo que quem está com a força, quem está com a maioria, quem tem possibilidade de milagres é a gente. Então, essas muralhas, essas cidades fortificadas no alto dos montes, o tamanho deles já não vale mais nada, porque nós estamos debaixo de palavra de Deus. Irmão, há uma diferença entre quem só olha a circunstância e quem enxerga a palavra.
Esses dois, Josué e Caleb, foram os únicos de uma geração inteira, os únicos que entraram na terra prometida. O Senhor diz, o resto de vocês, ninguém põe o pé. É meia volta para o deserto, vai morrer todo mundo no deserto. E ele diz, os seus filhos, que vocês estavam dizendo que iam ser presa deles, vai ser quem vai entrar, a próxima geração. E o Senhor diz, dessa geração toda, só esses dois entram. Agora, em Hebreus 3,19, o texto classifica a não entrada deles na terra como sendo por causa da incredulidade. Diz, vemos, portanto, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, se o resto da geração não entrou por incredulidade, os dois entraram por fé. Pensa junto comigo. Os dois, assim como o resto daquela geração, tinham o mesmo Deus. Concorda comigo? Que tanto os 10, o resto da geração, como os dois, todo mundo tinha o mesmo Deus. Eles tinham as mesmas promessas. Eles estavam diante dos mesmos desafios e do mesmo problema. Então, se é o mesmo Deus, a mesma promessa, o mesmo tipo de problema, qual a diferença entre um e outro? Que um só olhar o natural, enquanto outros ousaram enxergar o cumprimento daquilo que no plano espiritual já havia sido provido. Incredulidade, querido, é quando a gente decide ficar naquela dimensão dos sentidos. Não foi isso que Tomé falou quando disseram para ele que Jesus apareceu? Ele falou, enquanto eu não ver, enquanto eu não tocar, eu não acredito. Porque alguns querem viver só na dimensão dos sentidos. Jesus diz, bem-aventurado Tomé, aqueles que não viram e creram. Porque diz, a coisa não funciona você vendo para acreditar depois. A coisa funciona com você acreditando para depois ver. A fé, querido, é um ponto central. Sabe, alguns de nós não paramos para pensar que a mesma fé que nós exercemos para uma salvação, vou perguntar, embora a resposta num baixíssimo percentual varie, você já viu o céu? Você já viu Jesus? Você já viu se tudo que a gente fala é verdade? Claro que não. A maioria de nós não viu isso. Alguns tiveram experiência e viram, mas a maioria de nós não viu. No entanto, a realidade da palavra entrou no nosso coração, vivificada pelo Espírito Santo de tal maneira que ninguém pode nos convencer do contrário. Agora, da mesma forma, querido, que eu creio para a salvação, eu creio para todas as outras promessas de Deus. Se Deus está falando que é a verdade, ponto final. Agora, isso não é só uma convicção mental. Já vejo muito crente, não. A palavra de Deus diz, irmão, isso é revelação. Nós precisamos de um relacionamento mais profundo com a palavra de Deus. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. E o problema é que a maioria de nós, malemar, para uma vez por semana para ouvir uma pregação. A maioria dos crentes não lê a Bíblia, não tem tempo com Deus para permitir, porque não é nem só ler a Bíblia. Eu acredito, querido, que é no momento de oração que a coisa vai pegar. Jeremias diz, invoca-me que te responderei. Mas ele não parou aí. Ele diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. No ambiente de oração, que ele existe, de fato, um ambiente de revelação. E nós precisamos entrar no lugar da revelação da palavra. Você pode dizer amém? Amém. Vamos avançar e a gente tem que terminar. No entanto, apesar daqueles que têm atitude de cegueira e incredulidade, gente que não vê nada ou só vê a circunstância, existe gente que vê a realidade espiritual. Eu gosto de dizer que a fé não é cega, a fé tem uma visão. A Bíblia diz que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. Quando eu comecei a pregar, 20 e tantos anos atrás, eu costumava dizer que a fé é um passo no escuro. Eu não falo mais isso. A fé, querido, pode ser um passo no escuro para quem está te olhando dar o passo de fé. Mas para quem está dando o passo, a pessoa sabe exatamente onde ela está pisando. Porque a fé, querida, ela tem a sua própria visão. A fé, na verdade, é a capacidade de enxergar a realidade espiritual, que vai além da natural. Então, em Hebreus 11, 27, a Bíblia diz que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. Fé é a capacidade de ver aquilo que os outros não veem. É a capacidade de enxergar a realidade espiritual. Em Romanos, no capítulo 4, quando a Bíblia fala da fé de Abraão, e diz que nós temos que andar nas suas pegadas de fé, precisamos tê-lo como exemplo, como modelo, como referência, ou seja, precisamos crer da mesma forma que ele creu, exercer fé da mesma forma como ele exerceu. A Bíblia mostra qual foi a atitude de Abraão. Em Romanos 4, 19, a partir do 19, o texto diz assim, e sem enfraquecer na fé, porque há pessoas que enfraquecem na fé. O texto diz,
embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Eu tenho visto gente ensinar fé e praticamente dizer que você tem que ignorar a realidade natural e dizer que isso é mentira. Irmão, não é mentira. Eu já vi pregador dizendo, não, irmão, essa doença é uma mentira. Não é mentira, está doendo, está lá. Todo dia um cara falou, não, essa falta de recurso é mentira. Eu falei, então olha na minha carteira. Como é que é mentira? A verdade não é mentira, mas é uma verdade só no natural. Existe uma outra realidade no reino espiritual. Então a fé, querido, é você ignorar a realidade natural e dizer, eu vou para um lugar onde as verdades são absolutas, onde são imutáveis. Lá a realidade é outra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lá a realidade é exatamente outra. Paulo escreve e ele diz aos filipenses, o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Atitude de fé, querido, é você trocar de realidade e dizer, eu enxergo espiritual, eu escolho espiritual e eu vou fazer com que ela se materialize. Eu vou trazê-la para o lado de cá. Agora, isso só pode vir, querido, quando eu e você temos a revelação da palavra. O profeta Eliseu, diferente do rapaz, ele estava enxergando a realidade espiritual. Mas ele estava enxergando pelo discernimento de espíritos. Ele estava vendo os anjos por causa do seu ministério profético, do seu próprio dom. Se eu e você não tivermos a visão dos anjos, como Eliseu teve e orou para o menino ter, isso não muda as coisas para mim e para você. Porque se a palavra de Deus diz que os anjos estão ali, irmão, nós vamos acreditar porque Deus disse. A Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Então eu não preciso enxergar, Deus já falou. O livro de Hebreus diz lá no capítulo 1, no versículo 14, que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. Irmão, eu creio que não importa onde eu esteja, o que eu faço, tem anjo à minha disposição. Tem à sua disposição. A Bíblia diz que são espíritos ministradores a nosso serviço. Agora, eu não preciso ter os olhos do discernimento, pelo discernimento de espíritos, os olhos espirituais abertos. Eu posso deixar que a palavra me faça enxergar. Agora, isso, querido, não é só com os outros falando que produz resultado. Não basta você ter a informação. Eu creio que isso aconteceu entre 13 a 14 anos atrás. Eu morava ainda em Guarapuava. Eu acabei contraindo uma hepatite. Desde então, desisti do chimarrão. E eu lembro que aquele quadro de hepatite foi assim, um negócio que me judiou, me fez sofrer demais. No início, eu até fui fazer os exames, acabei descobrindo que era hepatite, mas estávamos, junto com os médicos, estávamos examinando, até com suspeita de malária, porque eu tinha estado tanto na Amazônia como na África aquele ano, e a suspeita, havia 14 dos sintomas da malária junto, apesar de que não havia febre forte. Então, fomos fazer o exame e eu descobri que era hepatite. Irmão, pensa num cara que passou mal. Tanto em relação ao que come, ao que sente. Né? Logo depois de ter descoberto pelo exame, apareceu os sintomas da hepatite, a icterícia, que é aquele amarelão na pele, nos olhos. Eu lembro que o médico que me atendeu, que era da igreja, ele me chamou e disse, pastor, lá na igreja o senhor manda e eu obedeço. Aqui no meu consultório, a ordem muda. E diz, ou o senhor cancela a sua agenda. Ele falou, eu dou um jeito de ir com a polícia e te interno à força. Ele diz, eu invento até um atestado psiquiátrico, se for o caso. Mas o senhor vai parar a agenda. Eu lembro que eu desmarquei as coisas que eu tinha, fui para casa. Ele falou, seu filho está virado na gelatina. O senhor não faz ideia do risco que você pode gerar e do que vai acontecer. Então, é repouso. Eu falei, quanto tempo? Ele falou, isso aí não tem cura, não reverte. Então, é pelo menos uns 40 dias para você se recuperar. Eu falei, o senhor está querendo dizer que eu tenho que ficar 40 dias parado, fazendo nada? Ele falou, No início, eu até achei bom. Pensei, vou dar uma descansada, vou dar uma parada. Depois de 2 dias, irmão, pensa num cara imperativo. Eu falei, eu não vou aguentar esse castigo, eu não vou aguentar tanto tempo parado. E eu lembro que, num determinado momento, eu falei, quer saber, eu tenho uma outra realidade a meu respeito. Eu não aguento nem o sofrimento do corpo e
também não aguento ficar esse tempo. Eu falei, eu vou escolher uma intervenção. E eu lembro que eu passei 2 dias dentro de casa, que nem um papagaio, falando tudo quanto é texto da palavra de Deus sobre cura. E eu falei, não, tem uma outra realidade a meu respeito, mas às vezes, querido, a informação está só na sua cabeça. Mas eu falei, eu vou para a briga, mesmo que esteja só na cabeça e não no coração. Eu falei, uma hora desce para lá. E eu passei 2 dias inteiros, confessando os versículos de cura sem parar. Nos primeiros 15 minutos você vai empolgado. 2 dias depois, irmão, pensa num castigo. Mas eu falei, eu não paro, eu não cedo. Na segunda noite, depois dos 2 dias inteiros, eu tive um sonho. E uma das coisas, perdoe falar isso, mas uma das coisas que me assustaram nessa ocasião de hepatite não era apenas a icterícia, o amarelão da pele e dos olhos. Mas o médico já tinha me advertido, a cor da urina, quem teve sabe, fica muito escura. E eu sentia mal cada vez que ia no banheiro, pensava, estou todo estragado por dentro. E aquilo me incomodava. No sonho, eu sonhei que eu ia ao banheiro, urinava e observava a cor da urina, que estava clara. E no sonho eu dizia, essa é evidência de que Deus me curou. E eu fazia festa no sonho e de repente acordei. Irmão, do jeito que acordei, lembrando do sonho, eu já dei um brado, glória a Deus, estou curado. Pulei da cama, corri no banheiro, urinei. Qual a cor da urina, aleluia? Escura. Irmão, pensa num cara que toda euforia, toda empolgação desapareceu, foi tudo embora. Eu voltei para o quarto, para a minha cama, parecia um orangotango, com as mãos lá no chão. Desanimado, me joguei naquela cama, falei, Deus, quer saber? Eu desisto, não vou brigar por nada. Não dá para ganhar todas, vou ficar até inteirar os 40 dias, fazer o quê? Eu falei, não vou ficar me iludindo com nada. Irmão, pensa num cara que mudou de 2 dias de confissão, simplesmente para esse lugar de desânimo. E de repente o Espírito Santo falou no meu coração. E diz, eu te mostrei no sonho a realidade do reino espiritual. E você está escolhendo olhar só para o reino natural. E diz, a escolha é sua, de em qual lugar você quer permanecer. É isso que eu digo, irmão, quando a revelação vem, muda tudo. Eu dei um pulo daquela cama. Falei, diabo, você tentou me desanimar, quase conseguiu. Eu falei, mas agora nós vamos ter uma revanche. Enchi uma jarra d'água. Dele tomar um copo d'água atrás da outra, confessando a palavra. E eu não vi a hora de ir no banheiro de novo. Quando eu fui no banheiro a segunda vez, a urina estava clara. Mas essa é a hora que você ainda ouve um negócio na cabeça. Também com tanto de água que tomou. Mas ela nunca mais ficou escura. No dia seguinte, eu acordei sem icterícia, sem o amarelão da pele e dos olhos. Né? Eu lembro que o médico, eu apareci de surpresa, sem avisá-lo. Bati na porta do consultório dele uma hora que eu já sabia que ele não estaria atendendo ninguém. O secretário me permitiu abrir a porta. Ele olhou para mim e disse, o que você está fazendo aqui? Eu falei, quero que o senhor me dê uma olhada. Porque ele tinha me dito, a menos que o senhor apareça com uma dessas histórias que conte no púlpito, ele disse, o senhor vai ficar os 40 dias. Aí eu falei, quero que você me dê uma olhada. Por quê? Eu falei, veja por você mesmo. Eu lembro até hoje a reação dele. Ele dizia, não é possível. Não é possível. Eu dizia, irmão, você está vendo como que não é possível? Eu falei, mas pastor, é só com você. Com nós, os meros mortais, isso não vai acontecer. Eu falei, é exatamente essa sua mentalidade que vai fazer você viver nesse lugar. Irmãos, muitos de nós aceitamos não andar na revelação de verdades espirituais. E nós precisamos, querido, não é só saber que tem promessa, nem só saber quais são as promessas. Nós temos que viver num lugar de relacionamento com Deus e a palavra, onde isso vai impactar e transformar nossas vidas. Você pode dizer amém? Para terminar, eu creio que a missão de qualquer pregador, querido, não é apenas levar informação. Nossa missão como mensageiros de Deus é abrir os olhos das pessoas. No livro de Atos, no capítulo 26, no versículo 18, quando Jesus, Paulo está contando, né, é a terceira vez que o testemunho dele aparece em Atos, ele está contando como Jesus lhe apareceu e o que Jesus lhe mandou fazer, porque aí ele diz para o rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. E diz que Jesus apareceu para ele e diz, eu te envio aos gentios para lhes abrir os olhos e para convertê-los das trevas para a luz. O que é o lugar de trevas? Cegueira. Luz na Bíblia, iluminação, fala de revelação. E do poder de Satanás, que opera onde? Nas trevas. Para Deus, que opera onde? Na luz. Irmão, um lugar de cegueira é um lugar onde Satanás consegue nos escravizar. Quando não temos a revelação
da salvação, estamos escravizados numa condição, obviamente, espiritual eterna. Mas muitos de nós que nos permitimos enxergar nossa realidade espiritual, às vezes em relação às circunstâncias, continuamos presos. Eu acredito que um dos segredos de romper com a mediocridade e viver nesse lugar de vida abundante é não apenas aprender a andar em fé, mas a fé, ela está relacionada com a compreensão que nós podemos ter das verdades espirituais. No Salmo 118, 19, a oração do salmista é: desvenda os meus olhos, para que eu enxergue, contemple as maravilhas da sua lei. Eu e você precisamos aprender, querido, fazer esse tipo de oração, porque ela não é algo só do Velho Testamento. Paulo, no Novo Testamento, está orando que Deus lhes deu o espírito de revelação. A palavra revelação, no original grego, Apocalipse, que é o nome do último livro da Bíblia, é revelação. Ela significa remover o véu. Tem um véu impedindo a visão. Quando o véu é removido, a gente enxerga. Isso que é revelação. Então ele disse que lhe seja dado o espírito de revelação, iluminando os olhos do vosso entendimento. Querido, Deus quer trazer luz onde há trevas, onde a gente não está enxergando. Agora, para que o Espírito Santo possa trazer revelação da palavra, você tem que se encher dela. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se eu e você estamos cheios da palavra, o Espírito Santo tem matéria-prima para trabalhar. Você entende a diferença? Jesus não falou que o Espírito Santo ia só guiá-los à verdade. Ele disse: ele vos fará lembrar aquilo que eu estou falando para vocês. O Espírito Santo, querido, pega algo que foi falado e traz a recordação não só do que foi, mas ele vivifica. Ele tem a capacidade de trazer essa revelação da palavra. E nós precisamos, querido, nos tornar um povo que não apenas nos enche da palavra, se enche da palavra no sentido, né, porque tem muita gente que só tem conhecimento intelectual. Nós precisamos entrar num lugar onde a revelação da palavra brote de tal maneira que isso faça a gente viver uma vida de fé, uma vida de manifestações do poder de Deus, uma vida de intervenções do Senhor nas nossas vidas. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé, por favor. Quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, eu estava dizendo: Deus, a gente quer ver mais manifestações do Senhor. Eu falei: a gente não precisa de manifestações para crer. Nós já estamos crendo na nossa salvação, nosso destino eterno. Mas eu falei: Deus, a vida é bem mais emocionante quando a gente experimenta o Senhor com frequência, operando em nós. Isso nos fortalece tanto. Eu estava justamente orando, dizendo: eu quero trazer uma palavra de fé ao coração do povo, que encoraje, que fortaleça a fé deles. Mas o Senhor me disse: não adianta você colocar fé, tentar colocar fé onde não existe revelação. É por isso que eu resolvi dar esse tema: ver ou não ver. Eis a questão. See or not to see. That is the question. Me senti quase um Shakespeare agora. Porque a questão, querido, é o que nós estamos enxergando. A fé não é exercício mental. Eu já tentei fazer esforço para crer. Você já fez cara de fé na oração? Eu já, né? Parece que a gente faz careta. A gente acha que tem que fazer um esforço. A fé, que ele deveria ser algo natural, uma consequência. Eu lembro de um dia em que o Francisco falou para a gente: você já passou perto de uma laranjeira, de um pé de laranja, e viu a laranjeira gemendo? O que foi? Fazendo força para a laranja nascer. Não precisa fazer força. É a consequência natural do fluir da seiva. Eu e você, querido, não precisaríamos fazer força para crer. Nós só precisamos nos encher de Deus, da sua palavra, e permitir que isso comece a se tornar algo natural, espontâneo na nossa vida. Mas se nós não nos enchermos da palavra, nós não vamos viver nesse lugar de intervenção. Eu quero orar com você. Eu quero que a gente ore e clame a Deus hoje, dizendo: Senhor, eu quero enxergar as verdades espirituais. Eu quero enxergar a verdade da palavra. Eu não decidi, querido, que eu ia ler a Bíblia apenas porque eu queria ser um pregador. Decidi que eu queria comer a palavra porque eu queria viver isso.
E foi porque muito cedo isso começou a funcionar na minha vida, que eu comecei a ter cada vez mais o desejo de repartir com os outros algo que estava funcionando na minha vida. Eu vejo alguns crentes que às vezes, não, eu não preciso estudar a Bíblia porque eu não vou ser um pregador. Você, na verdade, que ele tem que se encher de comida, independente de ser um cozinheiro. Você tem que comer para viver. Ah, não quero saber muito de comida porque eu não vou cozinhar. Mas você precisa dela para viver. Nós precisamos nos encher da palavra. E não precisamos apenas ler a Bíblia. Eu sei de gente, tipo aqueles fariseus, que conhece os versículos de cabo a rabo, a Bíblia de ponta a ponta, mas nunca deixou isso sair do seu intelecto. Aqueles fariseus, irmãos, doutores da lei, que Jesus chamou de cego, era gente que conhecia a pontuação toda, mas não conseguia entrar no lugar onde a palavra operava. Então eu e você precisamos, não é só de informação, nós precisamos de tempo com Deus. Nós estávamos esse fim de semana na escola profética com Dani Bonilli, foi algo muito especial. Eu lembro que no momento ele estava falando que entrar no conselho de Deus, que é quando você ouve as verdades de Deus. Eu comentei com o Farley, que estava pertinho de mim, eu falei, cara, para mim, um dos momentos que eu sinto mais intimidade com Deus é quando eu entro num lugar de revelação da palavra. Eu falei, é onde parece assim que a gente se misturou. Porque quando a Bíblia diz a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, essa palavra intimidade, querido, ela significa conselho, concílio, mas num ambiente familiar e de amigos. É a hora onde se abre coisas só com os próximos e não com quem é distante. E na hora que a gente estava falando sobre isso, eu lembro que eu falei para Deus no meu coração, eu falei, Deus, Isaías 54 diz que Deus me deu língua como que a dos eruditos, para que eu tenha uma boa palavra para dizer ao cansado. Mas eu falei para Deus, o resto do versículo diz, Ele me desperta todas as manhãs, para que eu o ouça. E naquela hora eu falei para Deus, eu não quero compartilhar sua informação com meus irmãos no domingo. Eu falei, eu gosto tanto quando o Senhor me desperta pela manhã. Eu não sei como é a experiência de cada um, mas há momentos que eu acordo com uma voz falando comigo. Ela sempre está me citando algum texto bíblico. E eu falei para ele, foi um tempinho que isso não acontece. E eu falei, eu gostaria disso. De sexta para sábado não aconteceu nada. Mas hoje pela manhã, eu acordei com uma voz falando comigo. Aquela voz dizia, bem-aventurados os vossos olhos, porque vedes, e os vossos ouvidos, porque ouvis. Meu texto básico era outro. Ele me dizia, troque esse texto. Começa a partir disso. Sabe, querido, há momentos quando você entende que é Deus tentando nos levar a esse lugar. Às vezes eu sinto, com o perdão da palavra, botar isso em Deus, o desespero de Deus. Eu quero que eles vejam. Porque a provisão que está à minha, à sua disposição, às vezes não é desfrutada. Porque nós não enxergamos aquilo que está à nossa disposição. Eu quero te encorajar em nome de Jesus. Nós queremos ser um povo que vive nesse lugar em Deus. Eu quero que você ore por isso. Aí onde você está, comece a falar com Deus do seu jeito. Comece a falar com Deus da sua maneira, na sua linguagem. Mas basicamente nós queremos seguir o modelo bíblico das orações da palavra de Deus. Deus, como o salmista orou, nós oramos. Desvenda os nossos olhos, para que a gente contemple as maravilhas da sua lei. Nós não queremos apenas ter o conhecimento bíblico no nível intelectual e racional. Nós queremos entrar na revelação da tua palavra. Nós queremos que os nossos olhos se abram, sejam abertos pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade. Deus, nós queremos andar no ambiente onde a tua palavra de fato não apenas estabelece o nosso credo, o nosso código de crenças gerais sobre como devemos andar e viver, mas onde ela nos inspira, onde essa palavra nos vivifica, onde ela nos move a um lugar de intervenções. Eu oro como Paulo orou pelos Efésios, que o Senhor nos dê espírito de revelação, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender. Nós queremos entrar nesse lugar de compreensão. Eu oro por isso, Pai, não apenas por algo automático acontecendo aqui e agora,
Mas eu oro que cada um de nós possa se permitir ser despertado para esse lugar de relacionamento com Deus, de relacionamento com a Tua Palavra, de relacionamento com o Espírito Santo, onde existe essa combinação da ação do Espírito com a Palavra, tornando-a viva dentro de nós e nos levando para fora desse lugar de cegueira ou de incredulidade, para um lugar de fé. Pai, nós clamamos em nome de Jesus. Queremos nos arrepender, porque muitas vezes nos conformamos com um lugar de cegueira ou de incredulidade. E a Tua Palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor, nós queremos Te agradar. Nós queremos, por meio da fé, não apenas viver intervenção nas circunstâncias. Nós queremos Te agradar, nós queremos Te honrar, nós queremos entrar no nível mais profundo de dependência do Senhor. E nós oramos por isso, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Olhe para cá um instante, querido. Nós estamos falando de comportamentos, não de pessoas. Eu não quero que você saia daqui. Eu já vi muito crente conformado dizendo: eu sou o cara que não enxerga nada, eu sou o cara que só vê problema. Na verdade, você deve mudar até o seu discurso. Isso não é a definição de uma pessoa, é de um comportamento. Eu posso te dizer, porque mesmo depois de convertido, servindo a Deus, eu já transitei nesses 3 lugares. E não vou dizer para você, querido, que de vez em quando a gente não dá uma escorregada ou outra. Há momentos onde a gente, em vez de se deixar envolver pela realidade da palavra, a gente se deixa envolver pelas circunstâncias, ou até mesmo por uma atitude de cegueira. E o que Deus está querendo fazer está ali na nossa frente, e a gente perde. Mas nós podemos mudar o comportamento. Nós podemos permitir que a palavra nos norteie e nos leve numa direção completamente diferente. Você pode dizer amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus.